Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre nós, amém? Antes de nós entrarmos na resposta que o Evangelho tem a essa pergunta, o que significa ser Jesus o centro de tudo? Eu gostaria que nós parássemos um instante para orar agradecendo a Deus por bênçãos que Ele tem derramado. Por exemplo, uma irmã tão querida, a irmã Mariana, que há pouco tempo estava com a saúde debilitada, com as fragilidades dela, hoje está celebrando mais um ano de vida. Filha da nossa irmã Cirlei, irmãzinha tão querida, né, tão preciosa para todos nós, e está vendo a gente lá. Então, parabéns, Mariana, a igreja aqui está louvando o Senhor pela sua vida, como a vida de cada irmão e irmã, inclusive aqueles que, para a glória do Senhor, venceram o Covid. Tem muita gente que venceu há pouco tempo, passou, superou e está aqui hoje à noite, inclusive, cultuando conosco. Glória a Deus, por isso nós temos que celebrar. Também temos que orar por aqueles que estão sofrendo. Os tempos ainda não são fáceis. E nós tivemos a notícia agora há pouco, inclusive, que a família da nossa irmã Thaís, do nosso diácono Douglas, estão passando nesse momento pela luta da doença, né, da pandemia. A avó da Thaís acabou de ser internada, uma senhora já bem idosa. Há um contexto complexo, porque tem o Diogo, que é o irmão da Thaís, que vive em condições muito complexas em função de um acidente que ele sofreu durante uma cirurgia há alguns anos atrás. Então ele vive acamado, não é? Então é uma situação complexa. E a mãe da Thaís também está enferma. Então nós temos que orar pelas famílias que ainda estão sofrendo, muita gente ainda sofrendo. Mas como eu tenho dito, em nome do Senhor Jesus, dias melhores estão chegando. E nós temos que esperar e confiar no Senhor. Inclusive a mensagem dessa noite é uma mensagem que nos lembra quem está no controle. Que nos lembra que mesmo quando aparentemente as coisas parecem estar totalmente desgovernadas, isso é apenas algo aparente, porque existe um Senhor da história e um Senhor na história, e é a Ele que nós clamamos, é com Ele que nós falamos, e é a Ele que nós recorremos. Ele é o nosso auxílio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. E se você estiver também passando por alguma luta específica, vamos orar agora. Quem sabe até Deus moveu esse momento de oração antes da mensagem, para que você possa entregar esse problema e falar assim: agora, Senhor, uma vez entregue, que eu tenha paz para ouvir o que o Senhor tem a me dizer nessa noite através do Evangelho. Que seja assim, amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, bendizemos por tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Ó Deus, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, mesmo, ó Deus, às vezes em meio a situações difíceis, complexas, a Tua boa mão não nos desamparou e não irá nos desamparar. Louvamos, ó Deus, pela vida mariana, por mais um ano de vida, por outras pessoas que às vezes nós não sabemos, mas, ó Deus, que hoje celebram a vida, a renovação das suas histórias. Louvamos por aqueles, ó Deus, que foram curados, que superaram, Senhor, esse momento terrível de pandemia. Mas agora também intercedemos, ó Deus, ali pela dona Maria, Senhor, pela avó da Thaís, pela sua mãe, por todo aquele lar, pelo coração do Douglas, para que ele não apenas esteja bem, ó Deus, fisicamente, mas também emocionalmente. E com esta família, nós clamamos por todos aqueles que estão nesta noite aflitos e angustiados, seja, ó Deus, por causa das enfermidades, não só por causa do Covid, seja a enfermidade que for, como também pelas lutas financeiras, pelos problemas nos relacionamentos e por tantos outros males que possam vir a afligir o teu povo. Tenha misericórdia e manifeste o teu poder, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom,
um Deus que ama o teu povo e que nos ensina a clamar na tua presença. E assim estamos fazendo. Por isso, ó Deus, manifesta nessa noite a tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O que significa ser Jesus o centro de tudo? Colossenses capítulo 1, versos 15 a 20. Um hino de louvor que expressa muito da resposta que nós precisamos nessa noite. Assim nos diz a palavra de Deus. Ele quem? Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nós estamos vivendo dias muito complexos, também do ponto de vista institucional. Essa semana que passou, bem como essa semana que começa, são dias em que os três poderes da República estão abalados. Em que há uma disputa e um diálogo ofensivo constante entre o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, numa profunda guerra. Eu não quero aqui fazer uma análise sociopolítica, não quero aqui estabelecer a minha visão pessoal e dizer para você quem eu acho que está certo, quem eu acho que está errado. Mas eu queria que você observasse uma coisa. Quando as pessoas não sabem com clareza até onde a autoridade delas vai ou não, quando as instituições não se mantêm nos limites da autoridade que elas receberam, quando os cargos não respondem apenas até onde eles podem ir, o que acontece? Instabilidade, desgovernança, guerra, conflito. E de repente pessoas, indivíduos que estão nas instituições do país, gente tão distante do ponto de vista literal de você, distante porque estão em lugares de poder e distantes porque não estão aqui, não conhecem você, não estão na sua casa, nesse mundo em que a autoridade precisa ser exercida, mas precisa ser exercida dentro dos seus parâmetros e limites, esse desequilíbrio começa a mexer, talvez com o seu emprego, com o seu bolso, às vezes afetar até a estabilidade da empresa, da casa, da família. Por quê? Porque afeta a todos nós. Todos nós. Entender quem tem autoridade, mas entender também até onde a autoridade pode ir, é algo muito importante. Em qualquer lugar. À luz do que nós vimos na semana passada, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de alguém que não apenas é singular, único, mas também alguém que exerce uma autoridade única e singular. E se tem alguém que esse sim
tem toda a autoridade no céu e na terra, e que todos os outros níveis de autoridade precisariam compreender quem Ele é, submetendo-se a Ele como autoridade sobre todas as coisas. Esse é Jesus. E é isso que a Escritura nos mostra. Quando nós dizemos que Ele é o centro de todas as coisas, nós não estamos falando de uma coisa subjetiva, romântica, distante. Não. Nós estamos dizendo que Cristo, Ele reina e Ele tem autoridade sobre si. O seu papel como pai, ou o seu papel, minha irmã, como mãe, ou o seu papel como marido, o seu papel como esposa, o seu papel como empresário, o seu papel como gerente, seja lá onde você exerce algum nível de autoridade sobre qualquer um, emana daquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Você entendendo isso ou não. E esse texto tão riquíssimo, que nós poderíamos fazer uma série de sermões durante 2, 3 meses, só nesses 5 versos, tal é a riqueza dessa porção bíblica, nós vemos aqui algumas dimensões dessa autoridade. E aí quando a gente olha para isso, nós podemos então compreender por que Ele é o centro de tudo, porque Cristo é o centro de tudo. E a primeira dimensão dessa autoridade nos dá clareza sobre isso. É o que eu chamaria, à luz do texto, de autoridade cosmológica. Olha o que o texto diz, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, se você quer conhecer Deus, lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Inclusive, nós tivemos uma exposição bíblica recente naquele texto. Deus é Espírito. E o Evangelho de João também diz, ninguém viu a Deus, então como eu posso conhecer a Deus? Aí a Bíblia vai dizer que aquele que é Deus revelou quem é através do Filho unigênito. Pastor, como então eu conheço a Deus que é invisível? Através da segunda pessoa da Trindade, o Filho. O Filho é a expressão plena de Deus, do Pai. Mas o texto continua. Ele é o primogênito sobre, observe aí a preposição, sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Se a Escritura diz que todas as coisas foram criadas nele, o que sobra? O que é criado fora dele? Que realidade poderia existir sem que passasse pelo poder do Senhor Jesus? Segundo a Escritura, não existe nenhuma realidade. Tanto é que o texto diz, todas as coisas, onde? Nos céus e na terra. E para que fique bem claro, as visíveis e as invisíveis. Então nele tudo veio a existir. O sol que você vê, como também o microcosmos, o átomo que você não vê. Todas essas realidades procedem daquele de onde tudo foi criado. Mas não foi apenas aquilo que deu origem. Ele não é apenas aquele que fez com que todas as coisas viessem a existir, como o texto está dizendo. Mas todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Entenda, olha aqui a autoridade cosmológica de Jesus. Não foram apenas feitas por Ele, foram feitas para Ele. Então você existe para quê?
para que Jesus seja glorificado. Isso significa que o único sentido que a sua vida terá e a única perspectiva de satisfação que você vai ter é se de fato você entender a centralidade de Cristo para você. Porque você foi feito para Ele. E quando a gente é feito com um propósito, e a gente não encontra esse propósito, nós não temos completude, nós não temos satisfação, nós não temos alegria. Nós temos o sentimento de que a gente perdeu alguma coisa que a gente nunca achou. E tem muita gente vivendo assim, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e não sabe o porquê. E não vive debaixo da autoridade do Senhor Jesus, não vive para a glória do Senhor Jesus, não vive num relacionamento com Jesus, e por isso não entende o que está faltando. Ter Jesus como centro é compreender isso. Na verdade, tudo deveria apontar para a sua glória, para o seu poder, para a sua majestade. Porque Ele é a expressão de Deus. Ele é a expressão de Deus. Entende? Ele é a expressão de Deus. Imagine por que os demônios são tão terríveis. Judas diz que eles saíram do lugar original da habitação deles. Olha que expressão interessante. Então, por que os demônios são tão terríveis? Porque eles foram criados originalmente como anjos. Anjos para adorarem o seu Criador. Dioturnamente, em alegria, em satisfação, em luz. Mas qual foi o grande problema nos céus? Daí o texto diz que ele deveria ser totalmente glorificado nos céus e na terra. E lá embaixo vai dizer que ele vai fazer uma obra de reconciliação no céu e na terra. Mas o que houve nos céus e depois houve na terra? Rebelião contra a autoridade daquele que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Por quê? Porque a criatura quis usurpar para si o louvor e a glória daquele que é merecedor, Cristo Jesus o Senhor. E seres angelicais caíram da sua condição. E os seres humanos caíram da sua condição. E apesar de tudo ter sido feito por Ele e para Ele, a criação geme, porque está em corrupção e distante do propósito original pelo qual foi criado. Mas isso não muda a realidade. Ele tem autoridade cosmológica, desde as coisas invisíveis até as visíveis, desde as micro quanto às macro. Tudo passa por Ele, tudo provém dEle e tudo deveria ser para a glória dEle. Por isso Jesus deve ser o centro. Mas há uma outra dimensão da autoridade de Jesus que o texto nos revela. Além dessa autoridade ser cosmológica, abarcando tudo isso, essa autoridade ela é eterna. Aqui nós temos o fator tempo. Tempo. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nós temos que olhar para a palavra eternidade a partir de duas perspectivas. Por exemplo, quando nós vivemos na esperança da promessa de termos a eternidade com Deus,
como a nossa realidade futura, de estarmos em Deus eternamente. Isso significa que nós estaremos com Ele de um certo ponto para frente, para sempre. Contudo, há uma diferença muito clara entre eu, você e Jesus. A eternidade para Deus, ela é algo muito mais profundo e muito mais amplo. Por quê? Porque Ele existe desde todo o tempo. Ou melhor, antes que existisse tempo, Ele já era. Você compreende isso? Não é um conceito simples. Os físicos concordam que quando o universo veio existir, muitos deles imaginam que foi num evento que até hoje há muita controvérsia e discussão, porque ninguém estava lá para ver, mas uns gostam de dizer assim, foi o Big Bang. Então, bum. Uma coisa eu sei, se foi do jeito que eles imaginam ou não, começou quando o Eterno falou assim, haja luz. Bum! E o que a física, principalmente a análise da física quântica e outros movimentos assim na área da ciência, chegam à conclusão de que o espaço nasce junto com o tempo. Olha que coisa louca. O tempo foi criado. O tempo teve um início. Existe lógica nisso. E isso deixa os cientistas pirados. Mas a Bíblia está dizendo há séculos e séculos e séculos que muito antes de haver tempo, ele já era. Ele sempre foi e ele sempre existiu. E tudo existe em termos temporais nele. Por isso, a gente tem muita dificuldade de lidar com as coisas na nossa relação com Deus. Porque Deus tem um ponto de visão e de partida completamente diferente do nosso. Quando a Bíblia diz assim, que o nosso sofrimento, os dias ruins, as piores coisas que a gente passa, não podem ser comparados com a glória que há de vir. Tem vezes que a gente fala, Senhor, eu vou aceitar porque é a Tua palavra. Mas que está doendo demais, que está difícil demais e que parece demorado demais. Parece que está demorado demais, Senhor. Parece. Senhor, será que não chega? E de fato a gente sente assim. E Deus sabe que a gente sente assim. Mas por que Deus não se rende a esse tipo de sentimento nosso? E começa a fazer as coisas a partir da nossa perspectiva? Por que Ele simplesmente não intervém nas coisas que nós achamos que Ele deva intervir imediatamente? E tem coisa que a gente ora e Ele não faz acontecer do jeito que a gente quer. E que a gente acha que deveria ser do jeito que a gente quer. Porque Ele tem a visão do todo. E o controle do todo. Para Ele, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. E ouça isso que eu vou te dizer. Isso é uma metáfora. Porque quando falamos de eternidade, mesmo essa afirmação é algo só para você entender que o tempo para Deus e em Cristo, Ele não é como é para mim e para você. E Ele então tem o controle dos tempos e das eras. Aí você começa a ter uma visão fantástica do Deus glorioso que nós servimos. Eu nunca vou esquecer que o reverendo Randy Pope, pregando aqui nesse lugar que eu estou, ele disse que quando tem alguma ovelha passando por um sofrimento muito terrível, ele geralmente
faz a seguinte oração no íntimo dele: Senhor, se tiver um jeito, abre uma janelinha da eternidade para acalmar esse coração. Porque eu e você, que estamos presos no tempo, na circunstância, no espaço, o que a gente quer? Senhor, desce aí de cima, intervém lá em Brasília, dá um jeito nisso tudo, Senhor, que a gente não está aguentando mais a gasolina subir. Você está bem aí com esse negócio? Não, pastor, eu uso etanol, para mim não tem problema. Está tudo difícil, não é? Mas você acha que por um instante, aquele que tem autoridade eterna perdeu o controle? Aquele que tem autoridade cosmológica perdeu o controle? Por isso, ele é o centro. Não as circunstâncias, não os acontecimentos, mesmo aqueles que nós não compreendemos, ou principalmente aqueles que nós não compreendemos. Por último, a dimensão da autoridade redentiva. Ele tem autoridade cosmológica, ele tem autoridade eterna e ele tem autoridade redentiva. Como eu já falei, apesar de tudo ser feito por ele e para ele, a sua criação caiu em desgraça. E esse Senhor de tudo, do tempo, do espaço, de todas as coisas, que com todo o direito e autoridade poderia simplesmente dizer: chega, que tudo se destrua. E ele seria completamente bom, completamente justo. Esse Senhor que tem todo esse poder e essa autoridade, ele toma um caminho de resgatar a sua criação, entrando na história, no tempo e no espaço que ele governa, para se humilhar e trazer para si a autoridade que sempre teve, mas que foi usurpada pelos poderes das trevas e pelo coração humano pecador. E aí o texto nos diz, verso 19: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. O que falta em Jesus que existe no Pai? Jesus tem toda a plenitude do Pai. E aí o verso 20 diz: e por meio dele, Deus fez isso, de Jesus, reconciliar-se consigo. Por quê? Porque nós estávamos em guerra contra ele, nós estabelecemos um conflito contra ele, mas ele agora vem para se reconciliar e reconciliar todas as coisas, as que estão na terra e as que estão nos céus, estabelecendo o quê? A paz. Agora, qual foi o preço da paz? Daí a autoridade redentiva, pelo seu sangue derramado na cruz. Deixa eu te dizer uma coisa. A cruz não é o lugar que Jesus foi derrotado para depois vencer 3 dias. Essa afirmação é feita pelo John Stott nesse livro que nós temos chamado a igreja para ler. Achei muito interessante essa palavra dele. Ele fala: muitos cristãos não entendem. Eles acham que Jesus foi derrotado na cruz, mas depois venceu na ressurreição. E ele diz, e ele vai expondo biblicamente a vitória da cruz, e ele diz: não, é na cruz que ele
despojou os principados e potestades e escarneceu publicamente deles. Então é na cruz que está a nossa vitória. E aí o John Stott vai e conclui o seguinte: a ressurreição é apenas a afirmação da grande vitória conquistada no madeiro. Você entende isso? Você entende isso? E essa autoridade, esse poder, essa centralidade que Cristo tem como Senhor, porque Ele, através da cruz, venceu todo o poder das trevas. Se você voltar um pouquinho aí em Colossenses, falando sobre a minha vida e a sua, olha o que diz o verso 13, do mesmo capítulo 1. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. O que significa Jesus ser o centro? O que isso deve significar para mim e para você? A retomada do nosso sentido de vida. Eu fui feito por Ele e para Ele. O reconhecimento. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo. Quer as pessoas reconheçam, quer elas não reconheçam. A autoridade dele é cosmológica. E ele reina em todas as eras. Não existe um tempo que ele perdeu o seu governo. E a sua autoridade é redentiva. Por isso eu fui resgatado. Por isso eu fui perdoado. Por isso eu posso andar com Ele. Por isso esse Deus majestoso, maravilhoso, grandioso, que eu conheço em Cristo, eu posso ser amigo dEle. Eu posso falar com Ele de maneira íntima. Eu posso ter uma jornada. Na verdade, se eu estou em Cristo, a vida aqui é essa jornada. Eu sou um discípulo andando com Ele. Para onde eu vou? Para onde Ele enviar. Para onde Ele me mandar. Hoje a nossa irmã Késia compartilhou um vídeo de louvor de uma igreja presbiteriana, irmã nossa, lá de Viçosa. Viçosa é uma cidade diferente. É uma cidade de 80 mil habitantes, sendo que tem 35 mil alunos da Universidade Federal. E fora as outras universidades que tem lá. Então, é uma cidade universitária. Por exemplo, a Késia e a Sara, que são membros da nossa igreja, viveram um bom tempo em Viçosa, porque o pai é professor universitário. Continua lá envolvido com a universidade, mesmo depois, inclusive, de aposentado. Por que que a Késia casou com o Beto? Porque o Beto conheceu a Késia na igreja presbiteriana de Viçosa, quando ele foi estudar em Viçosa. Então essa igreja é aquela igreja assim, que um monte de gente encontra, casa. Só que existe um drama para toda igreja, ou em cidade turística, ou em cidade universitária. O rebanho, o cara chega, 3, 4 anos, 5 anos no máximo, vai embora. Aí vem o outro, quando começa a formar liderança, então eles fizeram um vídeo com irmãos em vários lugares do mundo, que passaram pela igreja
E aí você vê no vídeo os irmãos cantando essa canção de louvor. E se você observar, você vai poder fazer isso. O que aparece lá não é quando o irmão nasceu, né, e o irmão morreu, não, porque é o tempo que ele passou lá na igreja de Viçosa. Qual foi o período que ele esteve lá? Ele e a família. E aí gente espalhada em um monte de lugares. Eu queria que nós ouvíssemos essa canção, porque essa canção tem muito a ver com a mensagem dessa noite. É uma expressão de adoração a quem é Jesus, ao seu poder, à sua majestade. Ao mesmo tempo, mostrando gente que já passou lá pelaquela igreja, mas que Deus fez o quê? Espalhou. E eu queria que você pensasse o seguinte: quem de nós tem o controle de onde nós vamos estar daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos? Eu não tenho. Você não tem. Aleluia. Porque há alguém que tem. E o segredo então é: Senhor, conduz a minha vida. O Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Eu pertenço ao Senhor. A minha vida é do Senhor. E esse é o significado do Senhor ser o centro de tudo para mim. Vamos ver esse vídeo? Depois nós vamos receber a bênção do Senhor. Mas eu queria que você pensasse em você. E como Jesus deve ter essa centralidade na sua história. Este é o projeto IPV Reunida. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor. Glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus.មានតែទ្រង់ទេដែលជាព្រះ Anatadakewa Kamisamaris. You are God. Pedra angular em que me firmei, na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam pra trás. O meu consolo, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Se encarnou, todo poder num frágil ser. Velho amor, Deus ofertou até por nós se oferecer. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele estou.
escuridão. Em glorioso dia então, da sepultura ressurgiu E permanece em sua glória, vitória que nos libertou. Pois eu Sou dele, ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Mais a culpa, mais a morte, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar. Até com ele me encontrar, vivo estarei no seu poder. Não mais a culpa, não mais a morte, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar. Até com ele me encontrar, vivo estarei no seu poder. Até com ele me encontrar, vivo estarei no seu poder. Libre de culpa y de temor. This is the power of Christ in me. Jesus anguilla o wangi. Christus ist Ort die Fatite. Und keine Macht in dieser Welt. Nicht mehr an, ich bin Gottes Kind. Oari no tokimade, Firme estarei no seu poder. O Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor em Cristo governa sobre todas as coisas. E nos sujeitamos e nos rendemos ao Teu poder e à Tua majestade. Conduz a nossa história, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que possamos viver entendendo o que significa ser Jesus o centro de todas as coisas. E é no nome dele que nós oramos. Amém.